have a moment. And this very second I know you feel the beat. Do you feel the rhythm all the way? Can you see the vision? Everything in this world will be okay. Can we be together all the way? I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. Nights in California fly, passing homes, yeah, right by sunset colored skies. Chilling by the ocean, driving up the mountain, soaked in the endless beauty all of you. You know it feels alright, alright, alright. Bom dia, pessoal. Nós vamos ler aqui no livro de Apocalipse, a revelação, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que se viu. Bem-aventurado aquele que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Então, o livro de Apocalipse, ele é uma revelação que Deus ele já determinou sobre Satanás. Então, Satanás está condenado aqui, até na passagem de 21, Apocalipse 21, mostra lá que será lançado o diabo, a sua besta, será lançado todos os demônios e, infelizmente, todas as pessoas que decidiram segui-lo, andar no engano, aceitou como Adão e Eva aceitou lá e passaram a viver, a adorar o diabo. O que é adorar o diabo? A pessoa que vive no vício. Então ela tem prazer no vício, tem prazer no adultério, tem prazer na destruição, tem prazer em toda a prática da maldade. Então ela tem prazer no roubo, na destruição. Viver uma coisa longe de Deus. Não vou aceitar Deus não, porque eu vou ter que largar, os bailes, vou ter que largar tudo, vou ter que largar, entendeu, o machismo, vou ter que largar o lesbianismo, vou ter que largar o homossexualismo. Então a pessoa acredita que isso é uma coisa dela, da cabeça, é uma coisa natural. A mulher é uma coisa natural ela ser assim. É o meu trabalho, prostituição é assim. Roubar não tem político. Olha, todos eles acham que, né? Então eles estão tirando a comida, estão tirando a educação, estão tirando a saúde, estão tirando a alegria, o natural, o viver, o direito dela, né? O direito dela de ter uma creche para colocar filho, uma educação, uma faculdade para fazer, para estudar, condições nisso, aquilo outro. Então é lançado imposto, então todos esses caras estão pensando, então quer ver a morte das pessoas e ele safar ele mesmo.
Então o Apocalipse, Deus já colocou na visão, a visão dele. Por que que Deus não destruiu o diabo até agora? Veja bem, todo aquele que pratica o pecado, então tem o Senhor a respeito dele, domina sobre ele. Então uma pessoa que vive no vício, vive naquilo outro, então o diabo tem direito na vida dela, que adultera, trai, faz toda a perversidade, imagina, generalizada, a destruir tanto em nações, pessoal, até animais. Então águas, destruição, não interessa. Interessa que eu tenho que arrancar minério, eu tenho que fazer tudo isso aí, mas se estourar isso aqui, matar, destruir toda a cidade, um negócio igual o Rejeitos de Minas Gerais lá, não importa, eu tenho que pegar o meu dinheiro, não importa, ela não importa. Essa pessoa está destinada ao lago de fogo e enxofre, porque nela não há sentimento nenhum, ela não está nem aí, a vida não tem valor para ela. Então a última coisa é a vida humana. Então para ela não tem valor nenhum. Então essas pessoas, Deus já avisou a respeito delas lá no lago de fogo. Agora o que acontece? Joio e trigo, ele explicou, Jesus explicou, joio e trigo, a pessoa vão crescendo, vão crescer junto. Se ele arrancar o joio, então diz que pode ser que aquele não seja um joio, porque Deus dá o arrependimento. Deus, ele falou assim, eu não vim para destruir, eu vim para salvar, eu não vim para julgar, eu não vim para destruir, eu vim para salvar, porque Jesus interpelou os discípulos, que os discípulos falaram assim, Senhor, quer que manda fogo cair naquela cidade, destrua toda aquela pessoa? Jesus falou, de que espírito sois? Para que vós sabeis que o Filho do Homem veio para salvar e não para condenar. Ele veio para salvar, dar chance a todo mundo tem a chance. Seja o que for, seja o que você tem feito, seja você está numa cadeia, seja você que é prostituta, seja você que é homossexual, lesbianismo, você que está no vício, você que está perdido, você que está nesse marasmo, nesse lugar sem fundo, Deus quer te tirar daí. Deus quer tirar você e mudar a sua história. Então tem que deixar crescer os dois juntos, porque ele não sabe quem é joio e quem é trigo, quem vai se tornar, quem vai se arrepender, quem vai manter. Porque tem muitos que aparentemente começaram bem na fé, se batizaram, fez isso e depois de 20 anos, 30 anos abandonaram. Então não tem como saber. As pessoas largaram para a velha vida, perversidade, amante do mundo, da corrupção, dali, deixou ser corrompido por mulheres, deixou ser corrompido pelo dinheiro, né? Deixou ser corrompido pelas situações, deixou ser corrompido por coisas talvez mínimas, mágoa, rancor, ressentimento, por traição, porque perdeu, porque traiu o marido, traiu a mulher, traiu, então ele pegou e abandonou Deus. O que Deus tem a ver com as atitudes das pessoas para com você? Você tem que suportar, você tem que vencer. Que interessa aqui a situação do emprego, se foi ali, Deus vai te dar outro melhor. Outro dia eu estava trabalhando numa empresa, e quando cheguei na porta da empresa, o cara falou que não era para mim entrar não. Aí todo mundo foi entrando. De repente veio uma crise de choro assim. Eu falei, o que está repreendido? Eu repreendi o mal. Eu falei assim, fique sabido aqui, ó, o espírito do choro, o espírito da morte, eu te repreendo. E fique sabido, se eu tiver que sair desse emprego, então Deus vai me dar outro bem melhor. Então passou, entrou todo mundo assim, o cara mandou chamar lá dentro, estava um gerente e estava o outro. Eu tinha feito algumas coisas certas lá que eles tinham a ver. Ele falou assim, ó, a sua demissão já estava faz tempo aqui, ó. Estava aqui, nós já estava lá, nós nem ia te chamar. Mas porque você fez isso, fez aquilo outro, por essa situação, nós vamos cancelar isso aqui, você pode voltar a trabalhar na empresa, você está bem aqui, você ajudou em diversas coisas que tem, então você manter sua postura, tá vendo? Diante da situação, não importa. Se Deus tem que resolver, então amém, graças a Deus. Igual Sadraque, Mesaque e Abednego, que ele falou assim, se meu Deus quiser que nós morramos, então morreremos. Mas se não quiser, se ele quiser nos livrar, ele te livrará da sua mão, ó rei, e desse fogo. E foram aí. E eles passaram pela fornalha sem ser queimado.
Então ali Deus honrou, teve com eles ali, e assim foi comigo em várias outras situações, em várias outras caminhadas. Então aqui o livro de Apocalipse, ele mostra você acreditar nisso. Primeiro vai haver o arrebatamento. Quem é o arrebatamento? A igreja são aqueles tantos que estão dentro das instituições, Assembleia Universal, isso, aquele tanto de pessoa, aquela porcentagem. Tanto na parábola do semeador, em 4, um é salvo. Em 4, um é salvo. Você vai ler a passagem, a parábola do semeador. Então, um caiu na beira do caminho, o outro caiu no meio da rocha, o outro caiu no meio dos espinhos que sufocaram, né, perderam, abandonaram, e que caiu em terra boa. Então essa igreja, essa terra boa. Então o Espírito Santo vai vir sobre a terra, está na terra, vai ser tirado, e junto com quem tem esse novo nascimento, esse arrependimento, esse encontro, aproveitou essa oportunidade, foi lavado, remido pelo sangue de Jesus, se batizou nas águas, sepultou a velha criatura, recebeu o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, vai ser tirado da terra. E só vai ficar as pessoas que abandonaram, as pessoas, vai ser uma grande lamentação, vai ser, 2 estarão no campo, um será levado, outro deixado, então 2 estarão numa cama, um será levado, outro deixado. Então Deus, ele falou, e todas as crianças, porque a inocência, porque quem recebe o novo nascimento, ele passa a ser igual a criança. Então todas as crianças, pois dela é o reino do céu. Todas as crianças vão subir da terra, pois nela está a inocência, está a verdadeira essência que Deus quer. Porque ele falou, se você não aceitar o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma você vai entrar nele. Então ele vai tirar, vai ficar só as pessoas que se julgaram, cheios dos pecados, cheios dos caminhos dela, do abandono de Deus, preferiram, amaram, desprezaram, preferiram o sentimento dela de homossexualismo, de lesbianismo, de ladrão, de fazer o mal, de pagar, de ser corrupto, né? E do que ter aceitado, abandonado tudo por uma coisa. Deus sempre falou, você tem que abandonar tudo por causa de uma causa, por causa disso, aquilo outro. Para tudo você tem que, muitas vezes você tem que largar aquilo ali para se concentrar naquilo ali. Então, uma vez a igreja sendo arrebatada, e então vai entrar o estado de Apocalipse, que é o quê? Que é o primeiro, o anticristo, 7 anos, durante 3 anos e meio ele vai impor a marca da besta. Tribulação significa peso, tormento, possessão de sofrimento, uma generalização de sofrimento, pais entregando filhos, pais destruindo, que o que vive agora não chega nem 1% do que vai acontecer em Apocalipse, porque Deus não vai estar mais na terra. Então vão se levantar, Deus ainda para aqueles que estão aqui vão ter que pagar com a própria vida, não tem jeito, porque o Espírito Santo foi tirado. Então vai ser pregado, mas as pessoas vão ser degoladas, as pessoas vão ser caçadas, as pessoas vão ser massacradas. As pessoas que deram risada, vivendo no vício, vivendo isso aí, dá risada, vive aí, tirando sarro, usa o dinheiro dela para viver a orgia e bagunçar, e trair esses artistas, esses atores que vivem no adultério e casa com um e casa com o outro, e faz, e brinca, bagunça, e fala que é assim mesmo, vive nas suas boates, vive nos seus iates, vive nas suas alegrias, mesmo com a maldade, com a perversidade, o dinheiro conquistado por sofrimento, dor de outras pessoas, gemido de outras pessoas. Então, o livro de Apocalipse, nessa parte, então ele vai por artista, por isso, por influência de todo mundo, jogadores famosos, tudo, implantar essa marca na besta, que vai ser na mão ou na testa, né? Que vai ser como o significado, o 666. Então vai ser de um jeito ou de outro, a pessoa marcada. Então ela terá o direito de comprar, de ir e vir, mas aquele que não, então jamais, não vai morrer de fome, vai ter que fugir, viver em cavernas, viver isso aí. E ele fala sobre as 7 igrejas, a igreja sobre cada pessoa. Ele fala sobre 7 tipos de pessoas no livro de Apocalipse que você tem que ler. Então ele fala ao vencedor em cada uma, ao vencedor, você tem que mudar.
Você tem que se arrepender. Uma igreja tal, você tem que mudar. Você tem que ir lá abandonar as obras, as velhas obras. Você tem que abandonar a Babilônia, a idolatria. Você tem que abandonar o pecado. Você tem que abandonar. Você tem que voltar às primeiras obras. Esse aí, ó, a igreja, são pessoas que abandonaram a fé, abandonaram tudo isso aí. Então você tem que voltar à prática do primeiro amor. Você tem que se arrepender, vê onde caíste e arrepende-te antes que eu venha e toma, né? Então existe a consequência de cada uma igreja aí. Então, ao vencedor lutar, invocar Deus, saber que está numa guerra, uma peleja, buscar a armadura de Deus, buscar saber que assumir isso, não viver de sentimento, não viver de emoção, viver de fé, viver de determinação, viver de crer, insistência, saber que Deus cuida de você e você teve um encontro com Ele, tem experiência com Ele, tem experiência, né? Tem experiência, um novo nascimento, um arrependimento, um nascer de novo, ter experiência do batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo, né? Você se torna uma nova criatura, muda seu caráter, a personalidade. Quem era bandido já não é mais, quem vivia no mundo errado já não vive mais. Quem caminhava, quem ia numa direção, então se converter na direção de Deus, da palavra dele, da luz da verdade. Então, durante 3 anos e meio, o total é 7 anos que durarão a tribulação, a tormenta, a grande tormenta. Então virá pragas, sofrimento e virá gemido, pessoas pedirão a morte de noite virá tumores, virá pragas uma atrás da outra, o sol, a pessoa será queimada como fogo, o sol já não terá mais essa proteção sobre a terra, as pessoas serão queimadas vivas ali, e as pessoas que não aceitarem nos 3 primeiros 3 anos e meio, os primeiros, então sem imposição, mas a partir dos 3 anos e meio só vai ser um massacre, caçar. Quem teve experiência com Jesus e ficou para a tribulação, ela sabe disso. Então ela vai pagar com a vida, ela vai estar disposta a pagar só com a vida, mais nada. Ninguém vai poder fazer nada, ninguém vai poder livrar ela, ninguém. Enquanto está agora, Deus te livra. Você chamar agora, Ele te invoca, Ele te responde agora. Agora, onde você está? Aonde você estiver, na sua casa, você está no seu quarto, está no banheiro, você está no meio da situação, você está no meio do lamaçal, no meio dessa situação. Chama agora, e Ele te responde. Ele está agora para responder a qualquer momento, dia e noite, seja a hora que for, seja no lugar, seja no lamento, seja no tremendal de lama, Ele te responde agora. Fala, Deus, me tira daqui, e Ele vem ao encontro e permanece ali. Mas a partir desses 7 anos, Deus não vai poder te atender em nada. Então o que vai acontecer? Vai se levantar os que vão pregar sobre a terra, e aí onde virá o final. Aqueles que pagaram com a vida vão ser salvos, que não receberam a marca da besta. Todos que receberem, né? Todos que receberem jamais verão a Deus, jamais serão dados como que ele determinou ali, ele selou a eternidade dele, morar para sempre no lago de fogo e de enxofre, onde vai a besta, os demônios e todo mundo e os seus adoradores. Por isso que Deus não tira agora, porque esperando as pessoas se levantar para ver a diferença entre o joio e o trigo. Então Deus não arranca, porque aquela pessoa tem a chance de se converter até o final. E Jesus virá com a nova Jerusalém, virá, Ele diz que virá sobre os céus, virá, todo olho verá, todo olho. Para muitos o sofrimento eterno, para outros a alegria eterna, viverão para sempre. E diz lá em Apocalipse 21, o final diz assim, ó, ao vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, aí ele diz assim na outra, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo.
Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Então, aqui você vê a verdade que quem vai ser lançado para lá. Você vê aqui a verdade. Você vê que não tem, que é a segunda morte. Então, essa morte agora é o passaporte para a alegria, para quem anda com Jesus, o arrebatamento. Se você não partir fisicamente morto, então, mas com certeza você vai viver eternamente com Deus. Você vai ser arrebatado. Mas caso você não chegar ao tempo do arrebatamento, né? Mas você vai o quê? Você vai passar daqui para lá, para o outro lado, para viver para sempre com Deus. Então, creia nessas palavras e viva elas. Viva elas, dobre o seu joelho, creia nisso, creia nisso, creia nisso. Abandone, saia do lugar que você está, larga o que você está fazendo e se dobre diante de Deus e se converta antes que seja tarde demais.